A minha parte do trabalho é o contexto geral das leis das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas foi um conjunto, né, de leis criada na Roma Antiga, no período da República Romana. Isso vai acontecer por volta do ano 450 a.C. E essas leis, né, elas vieram como forma de apaziguar, né, um conflito de classes que existia entre os patrícios, que eram os nobres, né, como nós vimos na aula passada com a professora Letícia, e os plebeus. E esse conflito, né, ele vai se arrastar, né, por todo o período republicano e ficou conhecido como as revoltas plebeias. E os plebeus, né, eles tinham três principais reivindicações, no qual, né, tinha, né, a questão, né, da distribuição de terra, a questão da participação na política e a questão da igualdade de direitos. Então, se observamos bem, podemos ver, né, que essa lei das 12 tábuas vem para tentar minimizar um pouco essa questão da desigualdade, né, de direitos. Até porque, né, na Roma Antiga nunca houve direitos iguais, porque sempre houve essa divisão de classes, tais como os patrícios, né, os cavaleiros e a plebe. Eles sempre tiveram direitos diferentes, mas a lei das 12 tábuas vem para criar, né, uma série de padrões em relação aos contratos, com relações, né, a obrigações e a questão, né, das dívidas. Mas vale ressaltar, né, que o principal, né, conflito que existia naquela época era a questão de que a lei não era escrita. E por fato dela não ser publicada, né, aí existia esse conflito. Mas as leis, elas existiam, mas elas estavam, né, sobre o controle de uma classe, né, de sacerdotes, que era, né, os representantes, né, dos patrícios. E essas leis, né, era guardada no templo e apenas, né, os pontífices, né, tinha acesso a ela. Então, toda vez, né, que havia um evento político ou algum tipo de julgamento no tribunal, os pontífices, né, tinham que estar presentes, porque eram, né, apenas eles que tinham domínio dessa lei. E os plebeus, né, eles tinham algumas exigências, e a principal exigência dessa plebe no que diz respeito à igualdade, né, de direitos.
porque eles queriam, né, que houvesse, né, uma lei, né, que fosse publicada e expostas, porque eles sabiam, né, se elas fossem escritas, né, eles não seriam pegos de surpresa e ela, né, não poderia, né, correr o risco de sofrer alguma alteração. É importante salientar que na Roma Antiga, né, existia todo um sistema político e o Senado ele era auxiliado, né, pelas magistraturas e assembleias, assim como nós vimos na aula da professora Letícia. É. E, e mas quem, né, apesar de existir magistraturas e assembleias, o controle político ele estava totalmente na mão dos patrícios, porque era os patrícios que compunham o Senado, somente eles podiam, né, ser eleitos para a magistratura e eles, né, que compunham o colégio, né, dos sacerdotes. Então, pelo fato das leis, né, não serem escritas, os patrícios podiam manipular essa lei a seu próprio favor. Então, com isso, né, surge a primeira conquista da plebe, que aconteceu no ano 494. Foi mais ou menos uns 40 anos antes, né, da lei das 12 tábuas. E nessa conquista, né, a plebe conseguiu que fosse criado um cargo era específico, né, para os plebeus, para que eles, de uma certa forma, pudessem, né, ter alguma participação na política. E esse cargo é chamado de tribuno da plebe. E esse tribuno, ele podia comparecer nas assembleias, ele podia comparecer às sessões do Senado, ele podia também vetar projetos que, que se ele considerasse, né, que ia contra os interesses, né, da plebe, ele podia vetar. Ele também podia propor novas leis e foi graças, né, a esse poder que o tribuno obteve que foi possível, né, que ele, né, conseguisse, né, propor a criação de um novo código de lei escrito, mas é claro que isso aconteceu depois de muitos e muitos conflitos, até que finalmente os patrícios acabaram, né, aceitando a criação desse novo código escrito, conforme vamos ver nessa citação de livro do autor Ralph Lopes Pinheiro, que ele vai dizer assim: finalmente o Senado resolveu aquecer, nomeando uma comissão de 10 membros para a elaboração de uma lei que viesse regular as relações e estabelecer os direitos e deveres do povo. Os integrantes dessa comissão foram chamados dessérvios. Dessa comissão não participou nenhum elemento da plebe. Então, segundo
alguns, né, historiadores antigos, primeiramente, né, foi criado uma embaixada e foram enviados, né, patrícios para a cidade do mundo grego para estudar as leis gregas, para então, a partir daí, né, se ter uma base para a criação de um código de lei romano. Tem um historiador que acredita que foi enviado, né, foi uma comissão para a cidade de Atenas para estudar, né, o código, né, de solo. Já para outros, né, historiadores, foi enviado uma baixada para a cidade grega, que ficava localizada no sul da Itália. Vale lembrar, né, que naquela época o mundo grego ele não se restringia à Grécia, porque havia, né, cidades e colônias gregas por todo o Mediterrâneo, inclusive no sul da Itália. E muito, né, se discute sobre essas questões da influência das leis, né, das cidades gregas no Código da Lei Romana, e muitos acreditam que, que essa história, né, de ter enviado uma embaixada para a Grécia não teria, né, passado, né, de uma invenção dos romanos, pelo fato de existir, né, uma superioridade dos gregos, né, no quesito de lei, porque naquela época eles eram mais evoluídos na lei, né, do que os romanos. Então, no ano 451 a.C., foi criado, né, um colégio que foi chamado Colégio de Decíveros, onde, né, 10 patrícios, né, foram escolhidos para governar, né, durante um ano, no qual, né, eles tiveram poderes civis e militares. E no final deste ano, né, eles tinham que apresentar o conjunto das leis, que seria o novo conjunto de leis de Roma. E durante essa época, né, o presidente dessa comissão, que foi um patrício, né, ele ficou muito famoso. Era o patrício Apio Cláudio Crasso. E no final desse mandato de um ano, 10 tábuas de leis foram apresentadas e foram aprovadas pelas assembleias. Então se decidiu criar um novo colégio, né, de decéfiros e que eles ficariam encarregados de estar criando duas novas tábuas que serviriam, né, para trabalhar algumas questões que ainda não haviam sido trabalhadas. Assim, né, fica pronta, né, surgem, né, as 12 tábuas que foram instituídas em 451 a.C. Ali estava escrito, né, as leis que determinava como deveria ser os julgamentos, a punição para os devedores, né, e o poder do pai sobre a família. E essas tábuas, né, originárias ficavam expostas, né, no fórum, onde toda, né, a população romana
teria acesso a elas, né? E a lei dessas 12 tábuas reúne sistematicamente toda a lei, né? Todo o direito que se praticava naquela época, contendo uma série de definições, considerando a família e os rituais de negócios formais. Mas, infelizmente, né, o texto oficial foi perdido junto com diversos outros documentos. Isso aconteceu porque durante uma invasão, né, dos gauleses, onde eles colocaram fogo em Roma, que isso aconteceu no ano de 390 a.C., e hoje, né, por esse motivo, só conhecemos apenas fragmentos obtidos através de versões não oficiais e citações feitas por vários autores clássicos. E depois de muito tempo, né, o conteúdo desse código, né, foi reconstituído pelos historiadores com informações, né, que foram encontradas. E sabe-se, né, que a lei das 12 tábuas, ela versava, né, sobre a organização e procedimentos judiciais, sobre normas para inadimplentes, o poder pátrio, a sucessão e tutela, propriedade, servidão, delitos, direitos público e direito sagrado, e também, né, alguns assuntos complementares. Então, né, a lei das 12 tábuas diz muito sobre a sociedade e os métodos judiciais dos romanos, mas a sua, né, aplicabilidade, ela não vai muito além disso, porque os trabetes, né, representaram, né, o primeiro documento legal de onde se estruturaram todos os corpos jurídicos do Ocidente. Entre todos os códigos civis instituídos no Brasil, destaca-se, né, a grande influência do direito romano na elaboração da Constituição Federal e diversos outros normativos jurídicos nacionais. Algumas das soluções de direito privado provando-se atemporais, sendo adotadas até o presente momento.